E eu queria aproveitar aqui a presença do pastor Zé Barbosa para trazer um vídeo que emocionou a internet ontem de outro verdadeiro cristão, né, que podemos dizer assim, que é o padre Júlio Lancelotti. Ontem ocorreu a cerimônia no Palácio do Planalto, onde foi sancionada uma lei apelidada, né, chamada de Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe arquiteturas hostis à população de ruas nas cidades. O Padre Júlio, ele atua na pastoral do povo de rua, ele faz um trabalho exemplar, maravilhoso com essa população, e ele tem uma foto famosa dele em plena pandemia, onde ele está com uma enxada para tirar uns tachões debaixo de um viaduto que tinham sido colocados na época pela Prefeitura de São Paulo, para evitar que pessoas de rua dormissem no local. E o governo federal fez essa cerimônia, lançando um plano de 1 bilhão em investimentos voltado para essas pessoas vulneráveis, e contou com esse discurso forte e emocionante do padre Júlio Lancelotti, que, apesar desse trabalho reconhecido internacionalmente com o povo da rua, ele é constantemente atacado por bolsonaristas, por extremistas, enfim, que criticam. Veja só o trabalho dele em prol das pessoas que moram na rua. Então, vou pôr um trechinho do discurso, depois aproveito para o pastor Zé Barbosa comentar. Deixa eu colocar aqui. Gui, solta o vídeo para a gente, por favor. Conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente, que olha para nós, que nos defende, e o povo da rua, quando olha para o senhor presidente, diz: esse é o nosso presidente, ele pensa em nós, nos ama e nos defende. Força e coragem, ninguém desanime, a luta é árdua, mas nós não desistiremos. Tá aí, que discurso forte, né? A presença marcante aí do Padre Júlio. O que você acha? O que você achou, pastor? O Padre Júlio, ele sempre me emociona, né? Eu tive a honra de estar com ele algumas vezes. Eu conheci o Padre Júlio pessoalmente em 2015, quando a gente fez um ato lá em São Paulo. E eu e o Padre Júlio, a gente lavou os pés da Viviane Belemone, que foi aquela transexual que apareceu crucificada na parada do Orgulho Gay de São Paulo, em 2015, e que deu uma polêmica danada. Então, logo depois, 2 semanas, teve um ato em Desavevo, e eu e o Padre Júlio, a gente lavou os pés da Viviane Belemone. Então, ali a gente se conheceu pessoalmente, e desde então, que sempre que eu vou a São Paulo, eu faço questão de ir lá, dar um abraço no Padre Júlio, é uma referência. E eu fico pensando assim, André, como é que alguém olha para o Padre Júlio e olha para o Bolsonaro e acha que é Bolsonaro que representa Jesus? Entendeu? Como é que alguém olha para a vida do Padre Júlio e olha para a vida do Bolsonaro? Você vê um homem totalmente dedicado às minorias, totalmente dedicado às pessoas em situação de rua, às pessoas vulneráveis. Você vê um outro que desdenha da morte das pessoas, que imita pessoas morrendo, que é cruel, que fala: eu não sou coveiro, e daí? E você acha que quem representa Jesus é esse camarada? É algo muito doentio. Isso que parte da igreja brasileira vive, e aqui não só evangélico, como muito católico nisso aí também,
Isso é doentio. Isso é vergonhoso. Esse pessoal precisa se arrepender. Quando eu olho o Padre Júlio, eu percebo Cristo, eu percebo Jesus nas atitudes dele. Então, é emocionante ver isso. Eu acho assim, mais do que justa a lei se chamar Lei Padre Júlio, sabe? Porque é uma homenagem justa a um homem justo e que a gente precisa referenciar, a gente precisa ter essa referência sempre. Então é emocionante, é isso que eu estou falando. Aí as pessoas olham o Padre Júlio e falam padre comunista. Bom, se ele é um padre comunista, eu quero ser comunista, porque eu quero me parecer com ele. É com ele que eu quero andar. Eu não quero andar com quem faz arminha com a mão, com quem diz que a minha especialidade é matar. E é engraçado, né? Porque Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida. O outro fala, a minha especialidade é matar. E eles acham que esse cara representa Jesus. Aí fica difícil. Você sabe, antes de passar para o Henrique, eu assisti a série Betinho nesse final de semana, recomendo fortemente, uma história super triste, né, dos irmãos Betinho, Enfio e Marco Chico Otávio, né? E eles contraíram HIV por conta de serem hemofílicos e, né, precisarem de muita transfusão de sangue, e na época quem tinha AIDS sofria muito preconceito, né, porque era a doença do viado e tal. E o Padre Júlio aparece nessa série fazendo um discurso já, veja só, deve ser o quê? Em final da década de 80, contra o preconceito com essas pessoas. Então, assim, não é de hoje, né? Não é de hoje. Só está há muito tempo defendendo, né, a dignidade humana, os direitos humanos, atuando contra o preconceito, né? Então, Henrique. Eu acho que nós criamos, pelo menos eu sou assim, acho que de um modo geral as pessoas agem assim. Nós criamos normalmente alguns parâmetros, eu acho que são balizas daquilo que a gente classifica como aceitável e inaceitável nas pessoas. A gente coloca, eu diria que isso é instintivo, é biológico até. Eu coloco como barreira sempre, eu digo isso abertamente para todo mundo. Eu tenho uma desconfiança e uma rejeição peremptória e final contra pessoas que criticam o Padre Júlio Lancelotti. Ele, para mim, é uma baliza. O cara fala, mas o Padre Júlio, eu falo, porra, você tá brincando que você vai falar mal do Padre Júlio Lancelotti. Um sujeito que abre mão de todo o poder e a opulência que a Igreja Católica tem para passar uma vida de décadas abraçando pessoas sujas, que não tem banheiro, não tomam banho, são dependentes químicos. Você vai criticar esse cara. É esse cara que você vai criticar. Então, para mim, é uma barreira. Quando eu vejo alguém falar mal do Padre Júlio Lancelotti, tem aquela história, né, que quem não gosta de samba, bom sujeito não é, doente da cabeça, doente do pé. É mais ou menos por aí. O cara falou mal do Padre Júlio Lancelotti, para mim, o cara é um canalha, um psicopata. Porque não é possível alguém falar mal do Padre Júlio Lancelotti. É um sujeito absolutamente abençoado e que deu a sua vida para uma causa que ninguém dá, absolutamente ninguém. Olha só a imagem que... Lembram dessa imagem? Que né, o Padre Júlio com a marreta, né, quebrando as pedras. Imagina, né, agora essa lei é para combater justamente arquiteturas hostis desse tipo, onde o poder público, em vez de acolher a população da rua, coloca pedras para que ela não tenha onde dormir. É esse, né, Zé? É isso. E isso que o Henrique falou tem tudo a ver. Alguém que fala mal do Padre Júlio, a gente já pode... Quem fala mal do Padre Júlio, bom sujeito, não é. É engraçado que eu tenho duas referências assim que são muito boas para mim, né? Padre Júlio e Malafaia. Porque um é o exemplo de quem eu quero ser, o outro é o exemplo de quem eu não quero ser, né? Eu falo que o Malafaia me ajuda muito, porque assim, quando alguém fala, como é que você quer ser como cristão? Fala, tá vendo o Malafaia? Eu quero ser o inverso dele. Eu quero ser totalmente o oposto. E eu olho o Padre Júlio e falo, eu quero parecer com esse cara. Porque o Padre Júlio parece com Jesus. É isso que eu vejo assim. Então, essas balizas são muito importantes. Acho que isso é muito importante para a gente.
O Padre Júlio é essa referência. Não é possível ouvir alguém criticar o Padre Júlio e não se aborrecer. Eu já discuti com pessoas que eu não conheço na rua, em locais públicos, por estar parado em algum lugar e escutar o sujeito falando mal do Padre Júlio. Eu falo, mas não é possível que você esteja falando mal do Padre Júlio. Não é possível.